Você está preparado para dar e receber? Você está aqui hoje? Pode sentar. Porque você foi chamado para ser um semeador. E aquilo que você semear, com certeza você vai colher. O que você tem semeado? O que você tem lançado? É que eu perguntei, você está pronto para dar? Dar o quê? Dar a bênção, dar a vitória, dar a palavra de bênção, liberando sobre os irmãos. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo. Na verdade, é o primeiro livro do Novo Testamento. Foi o primeiro livro a ser escrito. É a carta de Paulo aos Gálatas. E na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala a respeito de semeadura. Lá no capítulo 6, no versículo 6 até o versículo 10. Paulo está tratando de semear. E semear com propósito. Você tem semeado com propósito? Querido, uma coisa errada é você semear sem propósito. Porque aquele que semeia, semeia com o propósito de colher. É por isso que você tem que saber o que você está semeando. Porque a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. O que você semear, com certeza você vai ceifar. E tem muitas vezes você está semeando com lágrimas. O salmista, no Salmo número 126, assim: aquele que semeia e chora enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas vamos ler o que Paulo está falando aos irmãos da Galácia, a respeito desse tema muito importante para mim e para você, para nós, como corpo de Cristo. Sabia que eu e você somos o corpo de Cristo? Amém? Inclusive a próxima palavra que eu vou dar aqui é a respeito do corpo. Eu e você somos o corpo de Cristo. E precisamos uns dos outros. E olha, e você tem a sua função no corpo, amém? E você deve exercê-la com alegria e com destreza, porque você é ímpar, amém? Sabe o que é ser ímpar? Você é singular. Não há ninguém que possa te substituir. Segundo os estudiosos, não há uma digital igual à sua. Só a sua é a sua digital. Não há uma célula igual à sua. Pode ter semelhante, nem gêmeos univitelíneos são idênticos. Mas você é ímpar, amém? Mas voltando ao nosso tema desta manhã, que o Espírito de Deus me colocou no coração para falar com você. Vamos lá, Gálatas 6, de 6 a 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui Paulo já começa a falar a respeito de uma semeadura. E qual? A semeadura do ensino da palavra. Amém? Ele fala assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra. Alguém tem gasto tempo em te instruir na palavra. Alguém tem semeado na sua vida. Amém? Olha, Paulo está falando e fala a respeito de semear. E ele começa a falar a respeito de semear conhecimento de Deus. Ele fala que, olha, mas se você está semeando, está discipulando, está gastando o seu tempo, não vou nem gastando, está investindo o seu tempo em ensinar a palavra, em mostrar ao irmão como ele deve agir, como ele deve se portar, é uma semeadura. Mas está falando também, se você está semeando, você vai colher. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Olha, é aquilo. Você não faz para isso, mas se você estiver semeando e você está sendo semeado, saiba, você deve também retribuir. Amém, queridos? Não seja somente como os filhos da sanguessuga. Me dá, me dá, me dá. Por isso que eu falei, você está pronto a dar e a receber? Eu quero receber, mas eu tenho que também dar. E Paulo falando assim, olha, se você tem semeado conhecimento da palavra, se você tem ensinado ao irmão a andar nos caminhos do Senhor, faça esse irmão também participante, honre-o, dê a ele honra, amém? Olha lá, instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Aquilo que você receber, se tiver, vai colher, querido. Amém? Você está sendo semeado, e o que está sendo semeado na sua vida, se é coisa boa, eu tenho certeza que aquele que está semeando coisa boa, você vai colher, amém? E a proporção da colheita, ninguém semeia para colher um para um. Já seria muito, né? 100%. Mas a colheita que nós vemos Jesus falar do semeador é no mínimo 30 por 1. Uns se colherão 30, outros colherão 60, outros colherão 100. Diz a palavra lá em Gênesis que Isaac semeou e colheu em abundância. Amém? Querido, quando você receber a semente e ela germinar na sua vida, e você vai colher em abundância, amém? Lembre de participar aquele que semeou na tua vida, que ele possa também
usufruir, glória a Deus, daquilo que você vai semear. E aí ele fala assim, olha, não vos enganeis, não se engane, o que você semear, você vai colher. Vira para o teu irmão e fala assim, não se engane, o que você semear, você vai colher. Veja bem o que você está semeando, amém? Porque é Deus que dá o crescimento e a multiplicação e o florescimento e a produção, olha lá. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você plantar batatas, não espere colher repolho. Deus vai cuidar que você colha aquilo que você plantou, amém? E o nosso Deus é poderoso. Por isso, querido, nunca semeie maldição. Você não foi chamado para amaldiçoar. Você foi chamado para abençoar. Porque se você amaldiçoa, você vai colher maldição. Se você semear morte, você vai colher morte. Por isso, semeie bênção, semeie vida, semeie alegria, amém? No Espírito Santo, glória a Deus. Tenha sempre uma palavra, e palavras são sementes, viu, gente? Palavras são sementes. Então veja o que você está semeando. Né? Está lá o menino meio irrequieto. Esse menino é um pestinha. Semeou o quê? É uma peste. A gente nem percebe que está semeando maldição. É uma bênção. A minha esposa, ela tinha um hábito de chegar para o nosso menino e falar assim, a Gabriela é bonita, a Daniela é linda, o Samuel é inteligente. Você está semeando, amém? Então, veja o que você semear, porque aquilo que você semear, Deus providenciará para que você colha. Meu filho é obediente, amém? Meu filho é uma bênção. Minha esposa é uma bênção, aleluia! Tem alguns pais de primeira viagem, e o pessoal já começa a falar assim, acabou o descanso, agora vai ser, não vai dormir mais. Não, que ele já começa a semear falando assim, meu filho vai dormir às 11 da noite e vai acordar às 6 da manhã. Não aceite essas histórias que o diabo quer que você semeie. Mulher grávida tem que ficar enjoada. Você já ouviu alguém falar isso? Ficou grávida, olha, você vai vomitar, vai... Isso não deve, isso é uma semeadura. Se alguém falar, fala, está amarrado. Eu não aceito essa semeadura na minha vida, amém? Deus providenciará que você colha aquilo que você semear. Então semeie bênção. Porque de Deus não se zomba.
E Ele é o Todo-Poderoso do universo. Não há poder maior do que o dele, amém? Não há poder maior. O que Ele determina, vai fazer. E Ele determinou que Ele vai honrar a tua palavra. Por isso que Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é uma declaração, é uma semeadura. Olha, eu posso, porque Deus, Jesus, vai me fortalecer, amém? E aí ele está falando, eu posso todas as coisas, eu vencerei tudo. E ele fala: eu aprendi a estar bem em qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Se a situação é adversa, eu vou vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi, é um aprendizado, é algo que eu assimilo e aprendo e coloco em prática, amém? Quando Paulo está orientando isso, ele falando: eu posso todas as coisas, mas antes ele fala assim: eu aprendi a estar bem na fartura, como estar bem na escassez. Eu aprendi a estar bem na liberdade, como aprendi a estar bem em prisões. E ele vem mencionando os contrapontos, né? Os positivos e os negativos. E ao final, que é Efésios 4:13, ele termina no clímax, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, ele aprendeu a semear. Aprenda a semear. Quando você vê uma criança merriqueta, não fala assim: ah, pestinha, não. Ou abençoado, glória a Deus. Você já imaginou, numa reunião de oração, aquela criança assim, quietinha, as irmãs orando de joelhos, e ele ia e subia nas costas, fazendo cavalinho das irmãs? Que bênção, né? Sabe? Podia o irmão falar assim: essa peste. Mas graças a Deus não falaram isso. Profetizaram que ia ser um homem de Deus, cheio do poder de Deus, que pregaria a palavra. Eu posso dizer isso porque eu sei quem é. Amém? O que você semear, você vai colher. E talvez você vai semear com dificuldade. Não é fácil, muitas vezes, semear bênção sobre aquele que quer o seu mal. Abençoar quem está te abençoando não é difícil. Agora, abençoar aquele que está te amaldiçoando. Mas, lembra, se você semear a bênção, você vai colher a bênção. Porque o mecanismo de bênção e maldição é o mesmo. É por isso que você não foi chamado para amaldiçoar. Não amaldiçoeis aquele que vos amaldiçoa. Abençoeis, amém? Porque o mecanismo de bênção e maldição é o que está lá em Provérbios. A maldição sem causa é igual andorinha sem pouso. É por isso que você está no trânsito e passa aquela pessoa e te dá aquela fechada. Em vez de você soltar aquela maldição, assim: vá com Deus. Porque o que você liberar, a semente que você liberar, ela é uma palavra. A palavra é semente. E
e as palavras não se dissipam. Sabia disso? Palavras são ondas, e a palavra de Deus diz que ela não retorna, Deus falando da palavra dele. A minha palavra que sai da minha boca não voltará a mim sem que antes cumpra a função para a qual ela foi liberada. Isso Deus falando, dele falando, mas esse mecanismo funciona para você também. Amém? Você libera a maldição, ela vai. A pessoa que está sendo amaldiçoada não é digna de maldição. Não é digna. É igual a andorinha que voa. Não encontrando pouso, sabe o que ela faz? Ela retorna. De onde saiu? Então você libera uma maldição e ela vai e não encontra aquela pessoa que foi amaldiçoada, ela não é digna de maldição. E Deus não brinca, Deus não amaldiçoa aquele que não é digno de maldição. Não, como ele falou através da boca de Balaão, recebi ordem para abençoar, não posso amaldiçoar aquele que é abençoado. Tem pessoas que falam assim: olha, eu vou te amaldiçoar, não fica com medo, você é abençoado, amém? Você tem a bênção do Senhor. E aí você pode usar a palavra: contra nós não vale maldição, contra nós não vale imprecações, porque eu sou abençoado por Deus, amém? Então procure sempre ter a bênção. Eis que coloco hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a semente certa para lançar. Abençoa, deseja a paz. Quando Jesus orientava os seus discípulos na jornada, quando ele os enviou, e eles passaram a ser apóstolos, viu? Há uma tendência errada de dizer que apóstolo é uma função mais honrosa do que de pastor, do que... Apóstolo é nada mais, nada menos do que o que foi enviado. Uma vez que alguém enviou, é um apóstolo. Ele, ao entrar numa casa, desejais a paz sobre aquela casa. Se tiver ali um filho da paz, a paz recairá sobre ele. Se não tiver, a paz voltará sobre vós. Amém? Mas Jesus falou assim: olha, chegue e libere a maldição. O mecanismo é o mesmo. Se você amaldiçoa e a pessoa não é filho de maldição, o que acontece? A maldição volta. Então tenha sempre na tua boca sementes de bênção, amém? Abençoai e não os amaldiçoeis. Sabe, eu por muito tempo pegava essa passagem: abençoai e não os amaldiçoeis, porque assim o fazendo, acumulareis brasas vivas sobre as suas cabeças. É meio estranho, né? Brasas vivas. E eu estou falando para você uma coisa que o Espírito de Deus me chamou a atenção a esses dias, a respeito disso. Então, olha, eu vou abençoar porque... Aí seria vingança, né? Vou abençoar porque não, ele está me amaldiçoando. Eu vou abençoar porque vai juntar fogo na cabeça da pessoa.
Isso é maldição, isso é vingança. E Deus não abençoa a vingança, amém? Agora, quando você vai procurar na palavra a respeito de brasas vivas, você encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. Quando Isaías tem a visão, ele está no templo e ele tem os olhos abertos e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Quando você tem a visão de Deus, veio para Isaías o reconhecimento do seu pecado. Tanto é que ele declara: ó miserável homem que sou, vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória. Nisto, quando ele declara a sua limitação, quando ele declara o seu pecado, quando ele confessa o seu pecado, um dos serafins que estavam voando, são seres espirituais. Querubim tem 2 asas, serafins têm 6 asas, anjo não tem asa. Os serafins diz que com 2 voava, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés. Mas um daqueles seres pegou uma tenaz e voou para o trono de Deus. E ali pegou uma brasa viva e veio em direção a Isaías. O que Isaías falou? Ai, miserável homem que sou, pois vou perecer, porque meus olhos viram, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O serafim pegou a brasa viva e tocou nos lábios de Isaías e disse: perdoados foram os teus pecados, e purificado foste de toda a tua injustiça. Sabe o efeito que dá a brasa viva? A brasa viva, ela purifica, querido. Outra menção está lá no livro do profeta Ezequiel. O homem vestido de roupas de linhos finos, que saiu para marcar. Viu, gente? Há uma ideia, cuidado com a marca da besta. Você não precisa ficar com medo da marca da besta não, porque você já é marcado com a marca do Cordeiro de Deus, amém? Os que são marcados, digam glória a Deus, glória a Deus! E aquele, semelhante ao Filho do Homem, que estava vestido de vestes talares de linho fino, ele recebe uma ordem. Ele recebe a ordem do Senhor: venha e enfia as tuas mãos debaixo do altar e retira as brasas vivas e a lance sobre a cidade. Brasas vivas é para purificação, é para mudar situações, amém? Então, quando você abençoa aquele que te amaldiçoou, você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele. Na verdade, ele vai ter a sua forma de pensar transformada, amém? Ele será o pensamento mudado, e em vez de um amaldiçoador, ele vai passar a ser um abençoador. Em vez de ser inimigo, ele vai passar a ser amigo, amém? Mas é a semeadura. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Deus retribuirá a cada um segundo os seus feitos. Deus vai fazer você colher o que você semeou.
E aí, Paulo orienta: o que eu devo semear? Coisas espirituais. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Semeie coisas espirituais, semeie bênçãos espirituais, amém? Vitória espiritual, crescimento espiritual, um espírito forte, amém? Não semeie na carne, semeie no espírito, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna, amém? Você semeia no espírito e vai colher vida eterna. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do espírito é espírito e vida. Gente, vamos semear o que devemos semear, aprendendo a semear, lembrando que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mas não deixe de semear, amém? Escolha o que você está semeando. Eu te abençoo em o nome do Senhor. A bênção esteja sobre a tua casa, a bênção esteja sobre a tua vida. Saúde, oh, aleluia. Sabia que eu continuo o mesmo, eu não mudo. O que você semear, com certeza você vai colher. Porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu sou o Senhor. Olha, você vai semeando graça e paz. Olha, que coisa boa. Você está semeando, encontra o irmão, paz do Senhor, querido. Shalom. Você está semeando. O livro de Tiago recomenda, fala assim: saúde física, emocional e espiritual. É o meu desejo que você seja saudável, física, emocional e espiritualmente. Aleluia! O que eu estou semeando? Bênção na sua vida. O que eu vou colher? Bênção na minha vida. Olha lá, colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o que é certo, porque de vez em quando dá uma vontade, uma canseira, né? Você está fazendo, e não vê resultado. Mas Paulo já orienta isso, porque muitas vezes a colheita não é instantânea. Vocês estão acompanhando? Eu estou sendo claro? Muitas vezes eu quero plantar e quero colher imediatamente. Depende do que você vai semear. Se você semear cogumelo, você semeia de noite, de manhã o cogumelo está lá. Mas se você semear bambu japonês, você vai semear depois de 7 anos que você vai colher. Olha aqui, e não nos cansemos de fazer o que é certo. Não canse de abençoar. Não pare de lançar a semente do bem. Não pare, mesmo
que você não esteja vendo o resultado imediato, mas com certeza você verá o resultado na sua vida. Amém? Vou usar uma questão. Tem pessoas que elas começam bem, fiéis, entregando o dízimo, a primícia, as ofertas. E olha, aquele que é fiel na primícia, no dízimo, das ofertas, é uma semeadura, amém? Mas não vê o resultado imediato. Aí o inimigo fala assim, tá vendo? Não adiantou. Você podia ter usado aquele dinheiro para aquilo outro. Continua firme. Não desista de semear. Continua fazendo o que é certo. E não vos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. No tempo certo você vai colher. Amém? E o tempo certo não é o seu. O tempo certo é o tempo de Deus. Tem uma música de Alexandre Borges, ele fala assim, eu vi promessa de 2002 se cumprir em 2022. Mas aquele que prometeu é fiel, amém? Se você abençoar, você vai colher bênção. Talvez não imediatamente, mas é certo que você colherá. Se alguém está desejando o teu mal, abençoa, porque você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele, e quando menos você esperar, você vai ver aquele inimigo ser transformado num amigo, naquele que estava querendo o seu mal, te abençoar, amém? É o mecanismo da semeadura. E não deixe de semear. E olha, e muitas vezes, Jesus usou a parábola do semeador para falar isso. E na palavra do semeador, a semente é a palavra, viu gente? E é interessante que na mesma passagem, ele fala a respeito de outra semeadura, que são os filhos do reino e os filhos das trevas, que é outra semente. Mas ele fala, olha, saiu o semeador a semear, e ele não ficou preocupado aonde ele estava semeando, ele saiu a lançar a semente. Eu tenho falado isso, eu tenho feito isso. Qualquer lugar que eu chego, eu olho para a pessoa, primeiramente eu pergunto o nome, como você se chama? Você já abre uma linha de comunicação, mostra para a pessoa que ela não é mais um número no universo, ela é uma pessoa. Você já vê o semblante mudar. E ao final do que eu estou fazendo, eu olho para a pessoa e falo assim, que Deus te abençoe. Estou semeando? Estou. Vou colher? Com certeza. Eu sei que o meu Deus é fiel para fazer germinar as sementes que eu estou semeando. Libera, vai falando, vai abençoando. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. E a bênção vai alcançar. E lembra, se a pessoa que você está abençoando é um filho da bênção, a bênção vai cair sobre ele. Se não é um filho da bênção, a bênção vai vir novamente sobre você.
Então é melhor abençoar do que amaldiçoar. Abençoeis e não amaldiçoeis. É o mecanismo. E funciona, viu, gente? Funciona. Coloque em prática. Faça a experiência e você vai ver o que Deus está fazendo. Mas ele fala aqui, ó: e não vos cansemos de fazer o bem, ou fazer a coisa certa, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Porque a seu tempo ceifaremos. Mas tem um porém. O que pode impedir a ceifa? O desfalecer, o desanimar. Não perca o ânimo. Ah, eu estou abençoando e não estou vendo. Continua abençoando até que aconteça, amém? Porque certamente ceifará, não desanima. Como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, não abandoneis a vossa confiança. Com certeza ela será recompensada. Precisais de perseverança, para depois de ter feito toda a vontade de Deus, entreis na promessa. Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Continua lançando. Uma hora você vai colher, amém? Tem uma história, eu gosto muito de ler, livro de criança. Eu tiro muitas ilustrações. Diz que, num desses livros, um senhor, toda vez que ele passava, ele ia jogando sementes. Jogando sementes pelo caminho, na beira do caminho, ele ia jogando sementes. E uma pessoa que ia com ele todo dia, que ia para um lado, ia para o outro, ele falou assim: eu observo que o senhor está jogando sementes. Ele falou assim: são sementes de flores. Mas o senhor não está perdendo o seu tempo? Ele falou assim: não, no tempo certo, virá a chuva, e quando a chuva vier, eu vou ter a alegria de passar por esse caminho e ver a beira da estrada florescida. No tempo certo, as margens da sua vida estará em flor, amém? Não deixe de lançar as sementes, não deixe de lançar a semente, abençoa, 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 porque você vai colher, querido, você vai colher. Aí ele fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto você tiver oportunidade, faça o que é certo a todos. E o que é certo? Abençoe, amém? Faça o que é certo, ajude, auxilie. Que as nossas atitudes não sejam somente palavras, mas de ação. Porque muitas vezes palavras são palavras. Tem até uma música que diz: palavras são palavras. E Deus fala isso: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, enquanto tivermos oportunidade, enquanto depender de você, continue fazendo o que é certo. Abençoe, ajude, auxilie. Se alguém procurar você, e estando na tua condição ao ajudar, ajude.
não fale, vou orar por você, vá em paz, e não fizer. Tiago fala isso, isso é hipocrisia. Mostra a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Enquanto depender de você, ajude. Se alguém te pedir ajuda e está na tua mão ou fazer, faça. Eu estou sendo claro? Eu não posso, não tenho condições. É lógico, vai ter uma ocasião que você realmente não vai poder. E muitas vezes nós temos que também aprender a dizer não, viu, gente? É melhor dizer o não sincero do que o sim que vai frustrar, porque a esperança frustrada traz morte ao coração. É melhor a pessoa assim, você pode me avisar? Olha, não posso. Eu posso. Jesus usou até na passagem daqueles 2 filhos, que o pai chega e fala assim, filho, vai para a eira. E o filho assim, não vou. Aí o pai chegou para o outro assim, filho, vai para a eira. Ele, já estou indo. E não foi. Aquele que falou que não foi, que não ia, foi. E aí Jesus perguntou, qual que fez a vontade do Pai? Aquele que diz, vou e não foi, ou que não vou e foi? E os discípulos assim, aquele que diz que não ia e foi. Então o que depender de você? Se está ao teu alcance fazer, faça. A todos. A todos. Então assim, dai a quem te pede. Dai a quem te pede. E olha, é engraçado, né? Eu vou te mostrar a respeito de semeadura. Alguém fala assim, me dá uma esmola? Não tenho. Não tenho. Não é que não tenho. Então você está falando que você não tem. Você está semeando isso. Eu não tenho para dar. Agora. Mas se tiver condição, eu tenho, e a pessoa me pede, eu dou. Cuida, porque muitas vezes você está semeando maldição na sua vida sem saber. Vou usar um exemplo aqui. A pessoa chega e fala assim, me empresta R$5. E eu falo assim, não vou te emprestar não, eu vou te dar. Porque você não vai me devolver R$5. Se eu tenho R$5, eu não vou emprestar. Eu vou dar, se eu tenho condição de dar. Porque se eu estou emprestando, quem empresta quer de volta. Tem um pastor que fala assim, nunca empreste nada para ninguém, porque no mínimo você vai perder o amigo. Mas se está na sua condição de ajudar, faça. Se você está vendo que o irmão está com a necessidade, e você tem a condição de suprir aquela necessidade, não furte de o fazê-lo. É pesado o que Jesus falou no sermão dos últimos profético de Mateus 24. No dia que Jesus voltar, o rei voltar, e ele vai mandar os anjos recolher as ovelhas e os bodes, vai botar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e vai chegar para as ovelhas, e vai assim, por que me viste com fome e me deste de comer? Me viste nu e me vestiste. Me viste doente e me foste visitar. Me viste preso, né? E eu acho que Jesus até levou assim, né? Visitar bandido. Mas Jesus falou assim, porque me viste preso e me foste visitar. E aqueles que eram os remidos disseram,
Mas Senhor, quando te vimos nu, com fome, com sede, doente, preso, e fizemos essas coisas. Todas as vezes que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. E aí para os que estavam à esquerda, fala assim, apartai de mim, malditos, porque estava nu e não me vestiste, estava com fome e não me deste de comer, estava com sede e não me deste de beber, estava enfermo e não foste me visitar, estava preso e não me visitaste. Quantas vezes nós fizemos isso? Não, é porque eu sou bom. Todas as vezes que você deixou de fazer. Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Não escolha a quem você vai fazer o bem. Se está com a condição em você, se você tem a oportunidade, faça. Se estiver na tua mão para fazer, faça. Mas ele alerta aqui. Mas principalmente aos da família da fé. Alguém talvez já tenha escutado esse meu testemunho. Muitos anos atrás, eu ainda estava na igreja presbiteriana independente e lá havia um zelador. E ele era pintor também, ele cuidava da igreja, mas pintava. E um dia eu cheguei lá, ele estava bem abatido. O nome dele chamava Damião. E eu falei, Damião, o que está havendo? Robertinho, eu era chamado de Robertinho. Robertinho. Ele tinha uma banheira, um Opala branco, sabe? E ele descuidou e pegou a traseira de um Ômega na época. Ele estava abalado porque ele ia ter que pagar o conserto. Eu falei, não fica abalado não, Damião. Eu vou orar por você, para que Deus providencie o recurso. E aí eu perguntei para ele, quanto que é o conserto? Ele falou, X. E eu falei assim, olha, Deus já respondeu a minha oração. Ele falou assim, como? Eu vou te dar. Eu tinha o dinheiro. Eu tinha a condição. Peguei, na época se usava cheque, né? Essa coisa que não se usa mais há alguns anos. Peguei o cheque, fiz o cheque, entreguei para ele. Falei assim, quando você puder, você me paga. Eu estava dando. Eu pude suprir. E ele era meu irmão na fé. Ele era da minha família na fé. Amém? Saiba, Deus é justo. Deus é fiel. O que você semear, você vai colher. Mesmo que apareça demorar, Ele vai fazer a justiça. Amém? Vamos ficar em pé?